Olá, meus queridos. O devocional de hoje tem como tema Eu escolho a boa parte. O texto base é o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse texto narra que Jesus estava chegando de viagem, ele entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Então, Marta, que provavelmente deve ter chamado Jesus para ir para sua casa. Então, pelo perfil, ela devia ser hospitaleira e gostava de fazer coisas para servir. Mas Maria é elogiada porque priorizou Jesus e o que ele estava ensinando. O texto diz que sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Então, ela priorizou ouvir Jesus. O serviço, as coisas são necessárias, porém elas são secundárias. Então Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, roupa, trabalho, serão acrescentadas. É disso que o texto está dizendo. São essas coisas que nos incomodam no dia a dia. Elas são dadas secundariamente. Deus nos dá, mas precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus não exortou Marta simplesmente porque ela estava trabalhando ou servindo, mas porque ela estava ansiosa, preocupada com um monte de coisa e não parava para valorizar a presença dele. Marta queria oferecer a Jesus o melhor serviço, mas o que ele queria era a sua atenção. Ele iria embora e ela não mais o teria. Marta ainda não tinha entendido que precisava parar para ouvir, para aprender, para valorizar a presença de Jesus. Porque o serviço numa casa nunca acaba. Ele ia embora e o serviço ia continuar, mas a presença dele não. Em João 4, versículo 34, quando Jesus fala aos discípulos, depois de ter conversado com a mulher samaritana, estava ali evangelizando aquela mulher. Os discípulos tinham ido comprar comida, eles chegam afoitos, correndo, e Jesus não quer a comida que eles foram comprar. E eles pensam, será que Jesus recebeu comida de alguém? E Jesus diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então os discípulos só estavam pensando na comida da terra que perece. Mas Jesus estava salvando uma mulher, salvando uma cidade. E eles estavam apenas falando de comida. Então é muito comum o nosso coração se desligar do que é mais importante. Então Maria escolheu a melhor parte quando ela parou tudo, o serviço da casa, para ouvir Jesus. Ela parou tudo para contemplar, para aprender, para adorar. Então, existem algumas características de quem escolheu a boa parte, a melhor parte. É que ela prioriza Jesus, prioriza o que é mais importante. Quem escolhe a melhor parte, adora, derrama o perfume e enxuga com os cabelos. Lá em João 12, é tão interessante isso, porque lá em João 12, depois que Lázaro é ressuscitado, Jesus volta na casa desses três irmãos, de Marta, Maria e Lázaro. E aí diz assim: ofereceram ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Então Maria revelou o seu coração grato, convertido a Jesus. Antes dele ressuscitar seu irmão, ela já havia se prostrado para dar atenção, né? Na época que Marta reclamou. E agora, depois de Jesus ter feito o grande milagre da ressurreição do seu irmão, Maria revela seu coração de amor ainda mais desmedido. Maria o amava por quem ele era, e mediante o favor, o grande favor de amor a Lázaro, ela ficou ainda mais ligada, mais grata, mais apaixonada pelo mestre e amigo. Que parte nós estamos escolhendo? O nosso padrão, o nosso modo de vida revela qual parte nós estamos escolhendo. Se a boa parte
ou qualquer parte. A minha prioridade, a nossa prioridade é revelada naquilo que nós arrumamos tempo para fazer. Aquilo que nós realizamos é a nossa prioridade. Maria revelou sua real motivação, o amor a Jesus que tinha todo o seu coração. Então nós, enquanto filhos de Deus e enquanto igreja, precisamos ter o nosso coração como o coração de Maria de Betânia. Porque às vezes ficamos mais preocupados com a liturgia e com a organização. Mas o coração de Maria é de doação. Ela doou o seu tempo, sua atenção, o seu dinheiro e o seu coração. Então, que Deus possa abençoar para que nós possamos entender para o que fomos chamados e não negligenciarmos a presença de Jesus, que é a mais importante na nossa vida, e as outras coisas Ele nos capacitará, Ele nos dará, e nós vamos ter êxito, vamos ter alegria e vamos entender o porquê que a boa parte ela não será tirada, assim como Deus fez, Jesus fez com Maria. Amém? Deus nos abençoe.